Você sabe exatamente o que precisa fazer, mas não faz. Você sabe que deveria começar aquele projeto, mas adia. Você sabe que deveria ter aquela conversa difícil, mas espera. Você sabe que deveria mudar aquele hábito, mas deixa para amanhã, e amanhã nunca chega. Você está preso em um ciclo vicioso, um ciclo que te frustra, que te faz se sentir fraco, que te faz se sentir culpado. E a pior parte? Você não entende por quê. Por que você sabe o que fazer, mas não faz? Por que você adia o que é importante? Por que você sabota a si mesmo? A resposta não é preguiça, não é falta de disciplina, não é falta de vontade. É algo muito mais profundo. É psicologia. E quando você entende a psicologia da procrastinação, você finalmente pode quebrá-la. No vídeo de hoje, vou te revelar exatamente por que você procrastina. As verdadeiras razões psicológicas por trás disso. E mais importante, como parar. Se você aplicar o que vou te ensinar aqui, algo radical vai acontecer. Você vai parar de se sabotar e vai começar a agir. Então preste atenção, porque o que vou te mostrar agora pode acabar com anos de procrastinação. Mas antes de começarmos, você precisa entender algo fundamental. Procrastinação não é um problema de gestão de tempo. É um problema de gestão emocional. Você não procrastina porque não tem tempo. Você procrastina porque está evitando uma emoção. Medo, ansiedade, tédio, insegurança. E quando você entende qual emoção está evitando, você pode finalmente enfrentá-la. E quando você enfrenta, você para de procrastinar. Simples assim, mas não é fácil. Porque envolve olhar honestamente para si mesmo. E a maioria das pessoas não quer fazer isso. Elas preferem acreditar que são apenas preguiçosas, porque é mais fácil do que enfrentar a verdade. Mas você não é a maioria. Você está aqui, buscando entender. E isso já te coloca à frente. Então vamos fundo. Mas antes de entrarmos na psicologia, deixa eu te contar uma história. Uma história sobre alguém que vivia preso na procrastinação, até entender o porquê. Havia um escritor que tinha um sonho. Escrever um livro. Ele tinha a ideia, tinha o tempo, tinha a habilidade, mas não escrevia. Todo dia ele acordava com a intenção. Hoje eu vou começar. Mas quando chegava a hora, ele fazia qualquer outra coisa. Checava e-mails, organizava a mesa, pesquisava mais sobre o tema. Qualquer coisa menos escrever. E isso o destruía internamente. Ele se sentia fraco, sem disciplina, sem valor. Por que eu não consigo fazer o que sei que preciso fazer? Até que um dia, ele procurou um psicólogo. E o psicólogo fez uma pergunta simples. Quando você pensa em escrever, que emoção você sente? Ele parou, pensou e respondeu honestamente. Medo. Medo de quê? O psicólogo perguntou. Medo de que não seja bom o suficiente. Medo de que as pessoas não gostem. Medo de ser julgado. Medo de falhar. E, de repente, tudo fez sentido. Ele não estava procrastinando porque era preguiçoso. Estava procrastinando porque estava com medo. E enquanto não escrevia, não falhava. Enquanto não publicava, não era julgado. Enquanto não tentava, estava seguro. A procrastinação era proteção. Proteção contra o medo. Mas também era prisão. Prisão que o impedia de viver seu sonho. E quando ele entendeu isso, tudo mudou. Ele não esperou o medo desaparecer. Ele escreveu apesar do medo. E 6 meses depois, o livro estava pronto. Não perfeito, mas pronto. E quando alguém perguntou como ele superou a procrastinação, ele respondeu algo simples. Eu parei de lutar contra a preguiça e comecei a enfrentar o medo. Essa é a chave. Procrastinação não é o problema, é o sintoma. O problema é a emoção que você está evitando. Então vamos aos verdadeiros motivos psicológicos da procrastinação. 7 razões pelas quais você sabe o que fazer, mas não faz. Começando agora. A primeira razão psicológica da procrastinação é:
Você está evitando o medo do fracasso. Esta é a razão mais comum. Você não age porque tem medo de falhar. E enquanto não age, não falha. Parece lógico, mas é uma armadilha. Porque ao evitar o risco de fracasso, você garante a estagnação. E estagnação é um fracasso lento e silencioso. Psicólogos chamam isso de perfeccionismo paralisante. Você quer que seja perfeito. Mas como não pode garantir perfeição, você não começa e fica preso. O exercício é este. Identifique algo que você está adiando. E pergunte honestamente: estou evitando isso porque tenho medo de falhar? Se sim, faça um acordo consigo mesmo. Vou fazer mal feito, mas vou fazer. Porque feito mal é infinitamente melhor que não feito. E você só aprende fazendo, não pensando em fazer. A segunda razão é: você está evitando desconforto emocional. A tarefa que você adia não é apenas difícil tecnicamente. É difícil emocionalmente. Aquela conversa difícil te dá ansiedade. Aquele projeto te dá insegurança. Aquele hábito te dá tédio. E seu cérebro faz qualquer coisa para evitar desconforto. Ele prefere o conforto familiar da procrastinação ao desconforto desconhecido da ação. Neurocientistas descobriram algo fascinante. Quando você pensa em fazer algo desconfortável, seu cérebro ativa as mesmas áreas que ativam com dor física. Então, procrastinar é literalmente evitar dor. Mas aqui está o segredo. A dor antecipada é sempre pior que a dor real. Quando você finalmente faz a tarefa, percebe que não era tão ruim quanto imaginava. O exercício é este. Identifique a emoção que você está evitando. Medo, ansiedade, tédio, insegurança? E comprometa-se a sentir essa emoção por apenas 5 minutos. Apenas 5. E comece a tarefa. Você vai perceber. A emoção diminui quando você age, aumenta quando você evita. A terceira razão psicológica é: você não tem clareza sobre o primeiro passo. Às vezes você procrastina não porque não quer fazer, mas porque não sabe por onde começar. A tarefa é grande demais, vaga demais, abstrata demais. Escrever um livro é assustador. Escrever uma página é factível. Melhorar a saúde é vago. Caminhar 15 minutos hoje é claro. Seu cérebro adora clareza e odeia ambiguidade. Quando a tarefa é ambígua, ele paralisa. Psicólogos chamam isso de paralisia por análise. Você fica pensando em todas as possibilidades e não escolhe nenhuma. O exercício é este. Pegue a tarefa que você está adiando e quebre no menor passo possível. Não o plano completo, apenas o primeiro passo. E faça apenas isso, e depois o próximo, um passo de cada vez. E de repente você vai perceber. Você já começou. E começar é a parte mais difícil. A quarta razão é: você tem associações negativas com a tarefa. Seu cérebro funciona por associações. Se uma tarefa está associada a memórias negativas, você vai evitá-la automaticamente. Você odeia a academia? Talvez porque na escola a educação física era humilhante. Você adia escrever? Talvez porque um professor criticou duramente sua escrita. Você evita apresentações? Talvez porque uma vez você fracassou publicamente. E essas associações operam no subconsciente. Você nem percebe, mas elas controlam seu comportamento. O exercício é este. Identifique a tarefa que você evita. E pergunte: que memória negativa eu tenho associada a isso? E então, crie uma nova associação. Faça a tarefa em um ambiente diferente, de uma forma diferente, com uma atitude diferente. E conscientemente diga: isso é diferente. Eu sou diferente. E aos poucos, você recondiciona seu cérebro. A quinta razão psicológica da procrastinação é: você está esperando motivação. Este é um dos maiores mitos. Quando eu estiver motivado, eu vou fazer. Mas motivação não vem antes da ação, vem depois. Você age, e então se sente motivado. Não o contrário. Psicólogos chamam isso de princípio da ação precedente. Ação gera motivação.
não motivação gera ação. Pense nisso. Você não quer ir à academia, mas você vai. E depois de 5 minutos você está energizado. Você não quer começar a escrever, mas você escreve uma frase. E depois de 10 minutos, as ideias fluem. A motivação aparece quando você começa, não antes. O exercício é este. Pare de esperar motivação. Comprometa-se com apenas 2 minutos. Apenas 2. Sem expectativas. Apenas começar. E você vai perceber. Os 2 minutos se transformam em 20. Porque motivação vem com momentum. E momentum vem com ação. A sexta razão é: você não conectou a tarefa a um propósito maior. Quando a tarefa parece sem sentido, seu cérebro não vê razão para fazê-la e procrastina. Mas quando a tarefa está conectada a algo maior, a um valor profundo, a um propósito significativo, tudo muda. Você não está apenas indo à academia. Você está cuidando do seu corpo para viver mais com quem ama. Você não está apenas trabalhando. Você está construindo algo que importa. Você não está apenas estudando. Você está se tornando quem quer ser. Propósito é combustível. E quando você tem propósito claro, procrastinação diminui drasticamente. O exercício é este. Pegue a tarefa que você adia e pergunte: por que isso realmente importa? Não a razão superficial, a razão profunda. Por que eu quero isso? O que isso vai me dar que eu valorizo? Quem eu vou me tornar fazendo isso? E conecte a tarefa a esse propósito. Todo dia, antes de começar. E você vai perceber. A tarefa deixa de ser obrigação e se torna a expressão de quem você é. E a sétima e última razão psicológica é: você está exausto mentalmente. Às vezes você procrastina não por razões emocionais, mas por pura exaustão. Seu cérebro tem recursos limitados. Força de vontade é como um músculo. Ela se esgota. E quando você está mentalmente exausto, você não consegue agir, mesmo que queira. Psicólogos chamam isso de fadiga de decisão. Você toma 1000 decisões por dia, e cada uma esgota seu tanque mental. E no final do dia, você não tem mais energia para fazer o que importa. O exercício é este. Faça as tarefas mais importantes quando você está com mais energia. Para a maioria das pessoas, isso é de manhã. Não deixe para o final do dia. E reduza decisões desnecessárias. Use as mesmas roupas. Coma as mesmas refeições. Crie rotinas automáticas para preservar energia mental para o que realmente importa. E descanse. Sem culpa. Porque às vezes a melhor ação é descansar. Para poder agir amanhã. Quando você entende essas 7 razões psicológicas, tudo muda. Você para de se julgar. Você para de se sentir fraco. E você começa a enfrentar as verdadeiras causas. E quando você enfrenta as causas, a procrastinação naturalmente diminui. Porque você não está mais lutando contra o sintoma. Está resolvendo o problema. Deixa eu te dar uma estratégia final. Uma estratégia que une tudo. A regra dos 2 minutos. Quando você tem algo a fazer, comprometa-se com apenas 2 minutos. Sem expectativas, sem julgamentos. Apenas 2 minutos. E você vai perceber. O mais difícil é começar. E 2 minutos são suficientes para começar. E uma vez que você começou, o momentum te leva adiante. Então hoje, agora, faça uma escolha. Escolha enfrentar o medo ao invés de evitá-lo. Escolha sentir o desconforto ao invés de fugir dele. Escolha clareza sobre o primeiro passo. Escolha criar novas associações. Escolha agir antes da motivação. Escolha conectar tarefas a propósito. Escolha preservar energia mental, porque no final, procrastinação não é quem você é. É apenas um padrão, e padrões podem ser quebrados. Quando você entende o porquê e age apesar dele. Deixa eu te fazer uma pergunta final. O que você está adiando agora? Aquela tarefa que você sabe que precisa fazer, mas continua deixando para depois. E se você aplicasse a regra dos 2 minutos? E começasse agora, apenas 2 minutos. O que mudaria?
A resposta é tudo. Porque começar quebra o ciclo e momentum faz o resto. Se você chegou até aqui, faça o exercício agora. Escolha uma tarefa que você está adiando e trabalhe nela por apenas 2 minutos. Agora. Pause este vídeo se necessário, mas faça. E depois volte aqui e me conte. Escreva apenas: comecei. E eu vou saber. E se este vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar aprendendo sobre psicologia e desenvolvimento. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se sempre: você não procrastina porque é preguiçoso. Você procrastina porque está evitando algo. Descubra o que. Em frente. E você será livre.